A gente vai falar sobre o caso do menino Kevin, um adolescente de 16 anos. Ele morreu depois de ficar 4 horas em uma ambulância na madrugada do último sábado. O veículo de remoção estava em frente ao Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves, que é o IMABA, e a polêmica foi por conta de 2 médicas do IMABA que foram afastadas por suspeita de não terem dado esses socorros, né? Os socorros devidos ao Kevin. Eu quero convidar aqui a minha colega, Adriene Couto. Adriene, boa tarde, tudo bem? A gente já se viu hoje o dia inteiro, né? Mas vamos ficar junto aqui de novo. Boa tarde. E a gente vai conversar com esse assunto, muito já se falou, né? Sobre esse caso, deu uma polêmica enorme. Nosso convidado hoje é o Dr. Jovaci Peter Filho, ele que é o advogado de defesa das 2 médicas que foram afastadas do IMABA. Agora sim, doutor Jovaci, boa tarde novamente. Prazer tê-lo conosco. Igualmente. Eu queria começar, eu acho que é uma pergunta que todo mundo faz, né? E você que está em casa, se quiser fazer alguma pergunta também, pode deixar aí no nosso YouTube, também no nosso Facebook. Mas eu acho que a grande pergunta é, o que aconteceu naquela noite? Qual é a versão das 2 médicas para o que aconteceu, o que ocorreu naquela noite, doutor? E, primeiramente, obrigado pelo espaço. E antes até mesmo de poder deixar uma descrição daquilo que de fato aconteceu, pela versão delas, pelo ponto de vista em que elas viveram, eu quero aqui externar os meus sentimentos, a minha solidariedade para com a dor da família, uma família cachoeirense, uma família que perde um jovem no esplendor da vida e que não só tem o direito, mas como todos têm o direito de poder saber profundamente o que de fato pode ter levado para esse desfecho. Eu acho que isso é fundamental. Acho que o primeiro ponto aqui, eu como advogado, mas também como cidadão, a gente tem um compromisso de fazer uma apuração profunda. E apurações profundas demandam seriedade, demandam equilíbrio, e especialmente demandam o direito de que todas as partes possam efetivamente se manifestar. Então, a pergunta, o que aconteceu? Né? Eu acho que são tantas situações que aconteceram desde que o Kevin sai de Cachoeiro, que talvez a gente precisasse separar um pouco melhor isso para chegar na pessoa das 2 médicas que até hoje, e nós nos manifestamos pela primeira vez hoje, até hoje elas eram tidas como as únicas e exclusivas responsáveis. Até de uma forma muito simplista, parecendo que 2 profissionais intensivistas se negaram a atender e a impressão social é de que elas não estavam fazendo absolutamente nada. Eu acho que a gente precisa falar um pouco melhor sobre isso. Então, em primeiro lugar, o Kevin ele é transferido, há uma decisão médica de transferência dele na sexta-feira, dia 29, para Vitória, possivelmente por conta do agravamento do estado geral de saúde dele. E por que eu falo possivelmente? Porque essa informação ela não foi divulgada pela secretaria. O que isso implica? O Kevin ele passou por um processo de remoção. E quando ele sai de Cachoeiro com destino à Vitória, o leito que foi a ele reservado foi um leito de enfermaria. Para que as pessoas entendam, leitos de enfermaria são leitos de paciente de baixa gravidade, de baixa complexidade, que, por exemplo, não demandam oxigenação artificial, respirador, intubação, que era o caso do Kevin. Então, a primeira pergunta que fica, e que as 2 profissionais não sabem responder e não conseguem responder, é: por qual motivo não foi comunicada à secretaria e ao hospital e a elas que o estado geral de saúde do Kevin não era de um paciente de baixo risco? E em que momento essa alteração do estado geral de saúde dele aconteceu? Ok? Eu queria até que vocês, se eventualmente durante essa fala, porque é uma fala que passa por uma cronologia de fatos,
Por favor, vocês Claro, me interrompam, claro. ok? Nesse primeiro ponto, até a Adriane queria fazer um questionamento para o senhor. Isso mesmo. Doutor Giovassi, o senhor já adiantou para a gente que a vaga, né, o leito que foi disponibilizado, que foi pedido, foi um leito de enfermaria, né? Porque as notícias que recebemos, né, nos últimos dias falava de um leito de UTI, não de enfermaria. Então, assim, o senhor já adiantou, então, que foi enfermaria, tem mesmo essa informação concreta que foi um leito de enfermaria que foi solicitado. Isso é algo fácil de responder. Se o leito dedicado fosse de UTI, ele já teria sido internado imediatamente à chegada, até porque a UTI não estava sob a responsabilidade dessas duas médicas. E esse é mais um ponto importante. O serviço de um hospital, especialmente um hospital do porte do IMABA, é um hospital complexo, um hospital de vários setores. Quando a gente fala assim, as médicas plantonistas, a gente precisa explicar de qual setor do hospital. Imagina que agora a gente está chegando no hospital, a gente vai primeiramente no pronto-socorro. Ali o pronto-socorro é a enfermaria, é o primeiro atendimento. Então você tem uma equipe na enfermaria, que elas não estavam na enfermaria. Depois você tem, a depender da gravidade dos pacientes, a equipe da emergência, era onde elas estavam. E pode ser que seja necessário a intervenção numa unidade de terapia intensiva, que é outra equipe. Portanto, se a vaga destinada fosse efetivamente para uma UTI, ela não teria nem sido, essas duas profissionais não teriam nem sido sequer mencionadas nesse contexto. Percebe? E por que, aí vocês podem perguntar, se elas não estavam na enfermaria, mas estavam na emergência, e a vaga era de enfermaria, por que elas foram então abordadas? Porque quando a remoção chega com o Kevin no IMABA, por volta de 1h da manhã, os registros são de que ele teria saído de Cachoeiro aproximadamente às 23h30. Quando ele chega ao IMABA, uma delas já encontra a maca em que o Kevin estava entubado no corredor. O médico da remoção, ele retira o Kevin e leva até o setor de emergência, porque ele já não é um paciente com características de enfermaria. Ele foi retirado, então, da ambulância? Foi retirado da ambulância. O primeiro contato delas é dentro do hospital. Então, essa alegação de que não houve em momento algum nenhum tipo de contato, ela é falsa. E é bem provável que o hospital tenha filmagens desse ambiente. E o senhor já fez o pedido dessas imagens? Sim, isso é outra questão importante, né? A gente está se defendendo, não sabe do que. E é interessante como a gente não pode naturalizar a inversão daquilo que é condenação e daquilo que é defesa. Algumas pessoas me perguntaram, mas vocês já vão procurar a delegacia para prestar depoimento? Mas eu estou me defendendo de quê? Quer dizer, então, que a fala do secretário, ela é soberana sobre qualquer outra situação? Agora, voltando aqui à cronologia do dia, então, o Kevin saiu daqui, né, segundo sustenta a alegação da defesa, né, dos senhores. Ele vai para Cachoeiro com uma vaga de enfermaria. Vila Velha. Para Cachoeiro, para Vila Velha, né, sai de Cachoeiro, vai para Vila Velha, para o IMABA, com uma vaga de enfermaria. Quer dizer, essa ligação aí na central de vagas já é uma coisa que é possível, né, até ver o protocolo que eles utilizaram, certamente é documentado isso. Chegando lá, ele chega a entrar no pronto-socorro e depois disso ele volta para a UTI móvel. Por que ele volta? Por que ele não sobe para a UTI do IMABA? O que aconteceu nesse meio tempo aí? E aí ele chega então no setor de emergência. Então, pronto-socorro barra enfermaria, emergência e UTI. São 3 setores distintos, com chefias distintas, com determinações distintas, ok? Chega no setor de emergência porque, apesar da vaga dele ser uma vaga de enfermaria, a condição clínica dele não é uma condição clínica de enfermaria. Então, automaticamente, ele vai para a emergência. Na emergência, essas médicas que normalmente teriam 5 leitos ali com pacientes, elas estavam com 8 pacientes naquela noite. 8 pacientes. Então, há uma fala dizendo que o plantão estava tranquilo. Nunca está tranquilo. É difícil a gente falar uma fala de um serviço público que seja tranquilo. Normalmente o serviço público está sempre no limite ou muito além do limite. Então, 2 profissionais, que não estavam somente elas, é bom que se diga isso, havia
enfermeiro, enfermeira, havia auxiliar de enfermagem, todas as pessoas acompanhando todo esse movimento, com 8 pacientes. E aí você chega com um paciente que estava acompanhado de um médico, o médico da remoção, e estava com o respirador. Aí começa a vida como ela é. Então vamos tentar se transportar para a cena. Você chega no ambiente hospitalar, você não tem aonde acoplar o tubo desse paciente a um respirador, porque simplesmente não existe esse equipamento. Então, naquela situação, objetivamente falando, não havia estrutura na emergência para recepcionar o Kevin. Porque se eventualmente o Kevin fosse recebido, o respirador da remoção teria que ser desligado, só que não teria um outro para ligar ele no hospital. Segunda pergunta é, mas por que ele não foi então para UTI? E isso foi tentado. Assim, nada em ambiente hospitalar é fora de uma burocracia, ou não deveria ser. Porque tudo ali tem que ser muito bem planejado. A gente está falando de intervenção em pacientes com um estado de saúde muito sensível. Essas médicas e tudo isso tem registro. No momento em que o próprio médico da remoção observa a impossibilidade de que o Kevin pudesse ser recebido ali, não é que elas não o receberam, porque, sim, quero fazer essa observação para a população. Quando a gente fala de omissão diz respeito a uma conduta em que eu posso não fazer. Quando eu falo, eu estou me omitindo de ir para um lugar com alguém, é porque eu posso não ir. Porque se alguém tem uma arma sobre a minha cabeça e eu digo que eu não vou, isso não é omissão. Isso é suicídio. Então, naquele momento, era impossível ter uma omissão. Simplesmente porque era impossível tomar outra conduta que não aquela. A não ser que elas preferissem uma vida sobre a outra. Doutor Giovassi, desculpa te interromper, mas assim, para o senhor também falar de acordo com o senhor, o que o senhor já está falando. Ele chegou, elas tiveram esse primeiro contato com ele. Quando elas viram essa situação, e provavelmente elas devem ter percebido a gravidade, né, que o Kevin já estava ali nessa situação, elas fizeram alguma coisa, foram atrás de... Né, você disse que tinha outros médicos que chefiavam outros setores, então ela foi até, elas foram, conversaram com outros médicos, falaram da gravidade, né? Aí, a partir desse momento, começa uma tentativa que vai prosseguir durante toda a madrugada de encontrar um leito para esse jovem. Mas como é que eu estou afirmando isso? Porque tem registro. Elas não só fizeram isso pela central, que é um telefone da central, do núcleo de referência e internação, ou seja, eu não tenho como afirmar, mas eu acredito que as ligações dessa central sejam gravadas até para monitoramento, mas elas também têm registros pelo celular delas, elas faziam ao mesmo tempo. E eu quero lembrar, hein, são 2 profissionais para 8 pacientes que demandam atenção, elas tiveram que se dividir, se desdobrar entre aqueles 8 e tentar encontrar uma vaga para o Kevin. Objetivamente falando, essa função de encontrar o dever delas era reportar a impossibilidade de atender. Dali para frente, cabe ao sistema local. Ok? Uhum. Porque senão eu, como profissional, imagina, eu estou tendo que ministrar ali uma medicação, eu estou tendo que alterar uma droga para um paciente, eu estou tendo que mudar a oxigenação num tubo, e ao mesmo tempo eu estou tendo que ficar responsável por qual hospital eu vou reportar esse paciente. Entendi. Agora, nesse momento, então, o Kevin estava lá dentro do hospital, né? Estava lá, elas estavam tentando, junto à central de vagas, buscar uma outra vaga de UTI para ele na Grande Vitória. Em qual momento ele sai e volta para a UTI móvel? E por que ele sai do hospital? Porque ali dentro do hospital, se a gente levar em conta que ele estava com respirador, estava tudo... Não sei como funciona também, né? Porque a gente é um pouco leigo aí em relação a uma UTI, por exemplo. Mas não tinha um lugar ali que ele ficaria pelo menos um pouco mais assistido do que dentro de uma ambulância? Não faria, do ponto de vista da assistência, não faria diferença alguma. Porque o mesmo profissional, e isso é importante, né? E de novo, tá? Aqui, assim, com total sensibilidade à dor da família. E, portanto, com muita cautela falando isso. Mas, do ponto de vista da prestação do serviço público,
o Kevin sempre teve um médico ao lado dele. Se essa conduta que foi adotada durante esse período foi adequada ou não, é outra coisa. Se as manobras, se as decisões que foram tomadas durante a remoção, ou mesmo depois dessa ambulância aguardar essa vaga, que seria liberada via Secretaria de Estado da Saúde, aí a gente está falando de ato médico dos profissionais que o acompanharam. Mas quem decide retornar com o Kevin para a ambulância é o próprio médico da remoção. Talvez ali, até por uma questão de ter mais espaço para poder trabalhar, né? Porque, lembrando que a ambulância não é uma van, né? É uma unidade de terapia intensiva móvel, é uma UTI móvel. Tá? Uhum. Ela, é claro, tem diferença estrutural de um hospital, de um centro de referência, sem dúvida nenhuma, tanto pelos profissionais quanto pela própria estrutura, mas não é uma van, para que a população entenda. Entendi. Tá? Então, essa decisão de retornar com o Kevin não foi um pedido delas. Uhum. Olha, tirem ele daqui, que ele está no corredor. Não, em momento algum. Foi uma decisão da equipe de remoção, que deve ter os motivos deles para terem feito isso. Entendi. Doutor Giovassi, vou fazer também agora, na verdade, são duas perguntas que se complementam. O senhor estava falando aí a respeito, né, do que elas estão se defendendo. No final das contas, é como se a culpa, ela realmente tivesse caído, né, nas duas médicas que o senhor agora está cuidando do caso. Eu sou jornalista já há alguns anos, né, já trabalhei em assessoria de um hospital aqui de Cachoeiro. Então, assim, pessoas que reclamam, né, pacientes, familiares de pacientes que reclamam às vezes de atendimentos, isso é uma coisa comum, principalmente em hospitais públicos, né, estaduais ou filantrópicos. Isso é realmente uma reclamação recorrente, seja por falta de leito, por falta de médico. Existe, infelizmente, isso no nosso sistema, né, de saúde. Mas nesse caso em específico, o próprio hospital, né, pelas informações que chegaram até a gente, o próprio hospital, ele fez um boletim de ocorrência contra as médicas, né? Ele próprio, é como se ele tivesse realmente feito um boletim, afirmando, não sei, né, talvez como leiga, falando que as culpadas foram elas, entendeu? Com esse boletim, o hospital fez, o governo estadual fez, né, fizeram boletins contra essas médicas. Então é como se eles estivessem realmente passando essa responsabilidade para elas, né? Essa é a primeira pergunta, se é isso mesmo que eu entendi. E a segunda por que isso está acontecendo? Né? Por que a responsabilidade, então, caiu sobre elas? Para quem essa responsabilidade, na opinião do senhor que está, né, acompanhando esse caso, teria que ser? Quem seriam os responsáveis por esse caso, então? Deixa eu até complementar aqui com uma pergunta de WhatsApp, que por que elas estão sendo tão acusadas, né? Porque a acusação foi fortemente em cima delas. O que aconteceu nesse meio de campo aí que foi tudo em cima delas? Olha, vocês fizeram perguntas assim, que muitas das quais nós também temos. Perguntas do tipo, por que só elas? Já que a gente está, e aqui todos estamos, e volto a falar, todos enquanto cidadãos, nenhum médico sério, nenhum profissional da saúde sério, nenhuma profissional séria sai de casa, deixa sua família, se compromete a dedicar a vida própria para salvar a vida dos outros e simplesmente é negligente porque quer ser negligente. No mínimo seria uma psicopata uma pessoa dessa. Sim, nós estamos falando de profissionais reconhecidas pelos colegas como profissionais zelosas. A gente não está falando de uma profissional, de duas profissionais que acabaram de entrar no mercado ou que tem uma série de reclamações éticas contra elas no Conselho Regional de Medicina ou coisas do tipo. Então, se nós temos dúvidas sobre a conduta, será que tudo se resume a isso? Por que ele foi transferido? Como é que foi essa transferência? Quais os critérios dessa transferência? Por que ele foi recebido com essa classificação? A quem elas deveriam se reportar? Elas reportaram que não havia vaga? De fato não havia vaga? E uma vez elas se reportando, qual foi a conduta da central de vagas? A central de vagas foi diligente para buscar uma vaga? Porque, veja, se elas, enquanto médicas, reportam
que não existe vaga, a não ser que elas fossem completamente irresponsáveis de não dar entrada a um paciente que poderia ser atendido, a gente precisa dar o benefício da dúvida a elas. Então, uma vez reportado, caberia sim à secretaria viabilizar essa vaga. E a pergunta é, isso foi feito? A secretaria buscou uma vaga? O hospital em Maba tinha vagas ociosas na unidade de terapia intensiva? Se tinha, por que ela não alocou imediatamente o Kevin? O Hospital Infantil de Vitória tinha vagas na UTI? Se tinha, por que ela não alocou? Porque, veja, só faz sentido, racionalmente, tá? Racionalmente. Só faz sentido pensar numa missão de socorro se elas, olhando aquele quadro, não tivessem reportado essa situação para absolutamente ninguém. Se elas, como se diz na linguagem popular, lavassem as mãos. Isso não aconteceu. Então, no momento em que elas comunicam, no momento em que elas exigem, que elas solicitam a vaga pela incapacidade do sistema, a responsabilidade, como vocês perguntaram, para mim fica muito clara, já não é mais delas. E aí eu estou falando aqui de responsabilidade funcional, porque eu acho que responsabilidade moral todos nós somos, todos nós. Toda vez que tem uma morte como essa, que tem um óbito como esse, todos nós como cidadãos somos responsáveis. Mas não é essa responsabilidade que a gente está falando. É a responsabilidade no exercício da função. Então, se foi reportado, se foi comunicado, já não é mais delas. Até porque elas tinham 8 pacientes ali que, felizmente, elas entregaram um plantão com nenhum óbito dentro desses 8 pacientes altamente sensíveis, o que atesta a competência dessas profissionais. Doutor Giovassi, então, assim, pelo que o senhor está falando, né, estou tentando chegar a uma conclusão, assim, o que o senhor está tentando dizer é que, no final das contas, por que elas que foram, a culpa, né, está recaindo sobre elas? Será que é porque elas foram as responsáveis por esse primeiro atendimento? Porque, né, elas estavam na emergência? O senhor acredita que talvez seja por isso que elas receberam, né, estão sendo, sei lá, culpadas? Na verdade, as pessoas estão sendo tratadas como suspeitas, né, de uma negligência tipo médica. Assim, a culpa está caindo sobre elas por esse motivo, porque foram elas que receberam o paciente. Eu vou falar com vocês que é um caso tão absurdo, a maneira como elas sofreram praticamente um nichamento social, a maneira como elas foram afastadas antes de terminar o plantão. Eu nunca vi uma situação como essa. E eu pergunto para vocês, tem vídeo? Tem documento? Tem prova? Alguma prova assim tão contundente que a gente fale o seguinte, puxa, é impossível sustentar essas duas aqui no plantão. Não tem nem como elas terminarem o plantão, pode pegar as coisinhas de vocês e ir embora. Mas nesse caso aconteceu isso. Nesse caso aconteceu, fato é num sábado, tá? O plantão delas terminou no sábado de manhã. Na segunda-feira de manhã, o secretário de Estado da Saúde dá uma declaração afirmando, não é dizendo que está sendo feita uma apuração, é afirmando que elas foram negligentes e afirmando que elas deverão responder pelo óbito do rapaz. Que é isso? Vocês já imaginaram se todo profissional da saúde que tiver sua conduta questionada for acusado pelo resultado que ele, em tese, deveria a qualquer custo evitar? Então, assim, o que eu, até para concluir, o que eu quero compartilhar com vocês, assim, é extremamente de peito aberto. Extremamente. Quer dizer, esse tipo de prática, esse tipo de julgamento das redes sociais não pode chegar até a esfera pública. Uma coisa é o julgamento popular, que é feito com sentenças em menos de 24 horas e com cancelamentos que têm gerado efeitos psicológicos gravíssimos nas pessoas. Outra coisa muito diferente é quando esse método de julgamento virtual e cancelamento virtual ganha espaço na esfera pública, que deveria ser racional, que deveria ser ponderado. E se isso acontecer, se nós, enquanto cidadãos, naturalizarmos isso, é a falência completa do que a gente entende de civilidade. Então, que sejam produzidas as provas, nós desejamos mesmo que a Secretaria possa apresentar todos os argumentos, que as pessoas possam apresentar as evidências. Se
a vaga foi tentada, se não foi tentada, por que a vaga não foi tentada, por qual motivo ele foi removido. Assim, todas essas respostas são importantes não só para a defesa delas, mas são importantes para a gente definir critério. A vida sem definição de critério, ela se torna um grande jogo de sorte. E convenhamos, ninguém consegue conviver, nenhum serviço consegue produzir se a gente viver única e exclusivamente à mercê da sorte que pode vir a acontecer. Doutor Jovassi, antes da gente fazer essa entrevista, claro, né, a gente entrou em contato com a Secretaria de Saúde, perguntando se eles gostariam de fazer algum comentário, até porque o senhor já deu, né, algumas entrevistas, eles acabaram de mandar a nota, eu vou ler aqui, que aí segue também para o senhor fazer essa tréplica, né, para a gente estar comentando que esse assunto é um assunto de fundamental importância, porque um adolescente morreu. A gente não sabe como aconteceu, essas coisas estão sendo investigadas. Então, a gente tem que discutir. E como já foi posto em praça pública, né, é aqui que a gente vai ter que discutir. Eu vou ler aqui a nota da Secretaria de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde. A direção do Hospital Infantil e Maternidade do IMABA ressalta que a internação do paciente Kevin Belo Tomé da Silva no pronto-socorro da unidade estava autorizada pela Central de Regulação por aceite devidamente documentado pelo Núcleo Interno de Regulação da Unidade Hospitalar. O pronto-socorro do IMABA está composto por 3 médicos plantonistas na porta e mais 3 profissionais na rotina para avaliação dos pacientes em observação. A nota continua dizendo que esclarece que quando o quadro do paciente muda durante a remoção, a conduta de admissão no hospital de referência para urgência e emergência se mantém, ou seja, o protocolo é garantir a assistência e estabilização do paciente com encaminhamento para a emergência do hospital e reavaliação do quadro clínico para encaminhamento ao recurso necessário ao paciente. Durante a avaliação na emergência é definido o recurso a ser solicitado, podendo ser atendido em UTI ou enfermaria na própria unidade hospitalar ou solicitada vaga em outro hospital. A nota continua, Dr. Jovassi, falando que o serviço de emergência que se localiza dentro do próprio pronto-socorro da unidade conta com 10 leitos atendidos por 2 profissionais médicos especialistas e que possuem todos os recursos de materiais, medicamentos, pontas de oxigênio e equipamentos para atendimento adequado a pacientes críticos. No momento da chegada de Kevin, a emergência possuía somente 5 pacientes críticos e os demais pacientes estáveis com condições de transferência para outros setores do hospital. A direção esclarece ainda que o boletim de ocorrência foi registrado para abertura dos procedimentos de investigação diante dos fatos apresentados, já que na ocasião o hospital tinha recurso assistencial disponível para o atendimento do adolescente. Esclarece também que as médicas foram afastadas em acordo com o Código de Conduta da instituição, que prevê o afastamento de colaborador ou prestador de serviço em casos como o ocorrido no último sábado, garantindo a ampla defesa. A Secretaria de Saúde já abriu auditoria para avaliação de todo o processo que envolve o caso. E eu queria que o senhor comentasse, então, doutor Jovassi, se o senhor quiser comentar em pontos, né, essa nota aqui da Secretaria de Saúde. E se o link do senhor cair, a gente vai pedir um pouquinho de paciência, que a gente vai enviar outro para o senhor para a gente continuar aqui, né? Se não der tempo da gente terminar a nossa conversa, né? Nesse link mesmo. Então, a Secretaria de Saúde aqui falou, né, que elas foram afastadas de acordo com o Código de Conduta da instituição, já abriram auditoria e que o que deveria ser feito ali era o Kevin ser levado, buscar pacientes que poderiam ser removidos para outros setores, né, enfermaria ou um lugar que exigisse menos atenção, e ele sim subisse para a UTI. Essa que é a nota. Na verdade, antes do doutor Jovassi falar, foi exatamente, apesar, né, da gente ter comentado aqui que foi pedido o leito de enfermaria, na nota da CESA fica explícito que se ele precisasse de um leito de UTI, que o hospital deveria fazer isso, né? O hospital deveria colher, e caso o leito não existisse aí, levariam para uma central de vagas que
teria que procurar essa UTI. Mas eu acho que o grande X ou até mesmo da questão... na instituição, pelo que eu entendi, né? Até mesmo na própria instituição. Até mesmo na instituição fazendo esse remanejamento de Exato. pacientes. Mas o grande X da questão, eu acho que é para todo mundo, doutor Giovassi, é porque esse menino foi tirado de dentro do hospital. Porque se, né, porventura, ele tivesse falecido ali dentro, eu acho que a história tomaria um outro rumo. Mas o que causou tanta comoção em todos nós, né? Nossa, nós que próximo do Dia das Mães ainda só vê aquela cena da mãe chorando. Ele está numa ambulância. Então, por que não foi feito esse procedimento lá dentro? De pegar o Kevin, deixar lá, deixa na emergência, tenta remanejar algum paciente. Se esse paciente aí não tiver nenhum que pode ser remanejado, central de vagas, estou com um paciente grave aqui, preciso de uma vaga de UTI. Esse seria o procedimento correto, segundo a Secretaria de Saúde. Doutor Giovassi? A nota, para mim, não fala absoluto. Primeiro que a nota agora, ela muda um pouco o tom. Porque, num primeiro momento, a fala do secretário era de que não houve atendimento. Agora a nota questiona a conduta médica. A nota fala que elas deveriam ter retirado pacientes para alocação de outros. E no critério clínico de avaliação delas, isso seria impossível. Inclusive, elas chegam a registrar que se a coordenação da unidade assim pensasse, isso de madrugada, se a coordenação da unidade assim pensasse, que formalizasse esse pedido. Porque se algum paciente que fosse retirado viesse a óbito, a responsabilidade seria de quem assinou o documento. Esse documento chegou? Não chegou. É muito fácil eu determinar um profissional que simplesmente resolva, sem que eu me responsabilize pelas consequências dessa resolução. E mais, a nota ainda não foi clara em dizer se havia ou não havia uma vaga na UTI, e se havia essa vaga na UTI, por qual motivo ela, direção do hospital, ou ela, Secretaria de Estado da Justiça, não autorizou que o Kevin pudesse dar entrada na UTI do próprio IMABA. A nota não fala isso. E eu passei o dia todo perguntando isso. Por que o Kevin não deu entrada na UTI? Porque havia uma vaga reservada para um paciente que estava em trânsito. Será que esse paciente não poderia... Paciente que, inclusive, a informação de que ele só chegou após o óbito do Kevin. Será que esse paciente, ao chegar, ele não poderia também ele ser remanejado? Existe uma série de pontos cegos aqui, em que a gente parece que está dando volta em círculos, mas a CESA não respondeu. Em primeiro lugar, as médicas reportaram que não havia vaga? Sim ou não? A nota não fala. A nota diz o seguinte: era possível fazer o remanejamento. Esse critério é do médico plantonista. Se eu tiro a autonomia do médico, eu tiro a capacidade dele trabalhar. Se eu acho que o médico não é competente, eu não contrato esse profissional. Agora, uma vez que ele está no meu serviço, que eu acredito que ele é capaz, as atitudes dele precisam ser atitudes na qual eu respaldo. Esse é um ponto. O segundo ponto é: reconhece, agora já está se falando que a vaga era de enfermaria, porque até então não se tinha comentado isso. Então não vamos esquecer desse ponto, hein? Não vamos esquecer. Até hoje, a CESA não tinha se manifestado sobre a natureza dessa vaga. A natureza dessa vaga era de enfermaria. E a nota não diz por qual motivo a classificação não foi atualizada. Então, receberam um paciente na emergência, paciente